5 de abril de 2014. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. E no programa de hoje você vai ver. Visitamos uma pequena empresa de São Paulo especializada em molho de pimenta, que de olho na Copa do Mundo já prepara produtos com as cores do Brasil. Ainda temos uma matéria sobre a importância da contabilidade no passado, presente e futuro, com o professor Carmine Rulo. Em nossa reportagem especial, vamos saber como agir quando um funcionário comete uma falta grave. E em nossa sala de visitas, o presidente do SINP recebe o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Estamos no ar. Em São Paulo, o empresário Greg da Silva investe na fabricação de molhos e conservas de pimentas. O ingrediente que transforma uma simples refeição em uma experiência sensorial é a especialidade de Greg. Ele fabrica molhos de pimenta há 14 anos. Tudo começou em viagens que eu fazia com meu sogro para o interior, porque ele tinha um sítio. E lá nós fazíamos churrasco, cerveja e tinha 2 pés de pimentas. Nessa brincadeira, nessa harmonização de churrasco, ele fazia um molho que era uma salmoura de vinho com pimentas. E era muito bom. Aí eu enxerguei uma oportunidade de negócio nisso. Aí comecei a produzir em pequena escala no meu apartamento e chegou uma época que o quarto da minha filha chegou a ter 2 toneladas de pimenta. A fábrica faz 5 tipos de molhos, 3 de conservas e até um patê de pimenta. Eu tenho um molho verde, que é bem suave, até um mais forte, extra forte, que é produzido com a pimenta habanero, que ele tem uma picância maior. Então, com isso, nós conseguimos alegrar todos os tipos de clientes, porque é uma pimenta desde suave até extra forte, você consegue se encaixar no paladar de cada cliente e ter uma boa aceitação no mercado. Na produção de pimentas em conserva, são adicionados ingredientes como gengibre, alho e azeitona, para dar um sabor especial e diferenciado. Tenho meus fornecedores que mandam a matéria-prima para nós. Aqui nós confeccionamos, esterilizamos, fizemos toda uma parte de higienização da pimenta, que é muito importante. E nós começamos o processo. O processo é o que hoje todo mundo... a gente tem que guardar alguns segredos, mas é básico, triturando, processando a pimenta com alguns condimentos. E aí é feito toda a parte de rotulação, lacre, controle dos lotes. Aqui nós também encaixotamos e envasamos as caixas e guardamos, porque pimenta dá para trabalhar com estoque, pela longevidade de vencimento. Com a chegada da Copa do Mundo, o empresário teve a ideia de produzir kits com pimentas verdes e amarelas. Os produtos vão ser vendidos em hotéis, aeroportos e perto dos estádios de futebol. Qual empresário nunca se deparou com uma falta grave ou indisciplina de algum funcionário? Pois é, neste momento surge a dúvida: o que fazer? Demitir? Suspender? Em nossa reportagem especial de hoje, vamos falar sobre isso. O nosso código, a CLT, ela não dá uma gradação, então eu não preciso aplicar primeiro uma, depois a outra, não tem isso. O que vai definir se eu vou aplicar uma advertência verbal, ou uma suspensão, ou uma demissão por justa causa, é o tipo de falta, exatamente aquilo que aconteceu. A gravidade do que aconteceu é que vai me dizer se eu vou aplicar uma advertência, uma suspensão ou uma demissão por justa causa. Normalmente a advertência ela é verbal quando o funcionário nunca cometeu nenhuma irregularidade e ele faz alguma coisa simples, algum erro bobo, banal, que não pode ser deixado para lá, mas não vou dar uma suspensão, não vou prejudicar o funcionário por conta daquilo, não é? E aí então eu dou uma advertência verbal. Se isso se repete, então eu tenho que dar uma advertência por escrito. E o funcionário, muito embora tenha o campo para que ele assine, ele pode se recusar a assinar. E nesse momento é importante que essa advertência ela seja dada na presença de pelo menos 2 testemunhas que vão assinar no lugar do empregado.
Depois eu tenho a suspensão, que não pode ser superior a 30 dias, sob pena do próprio funcionário dar uma rescisão no empresário, na empresa. Não é? Então não pode ser superior a 30 dias. Na prática é bastante comum a suspensão ser de 7 dias, mas não precisa, pode ser de 1 dia, 2, 3, 5, até 30. E aí, se realmente o ato praticado for extremamente grave, eu posso demiti-lo imediatamente por justa causa. Mas é muito importante que o ato seja realmente grave a ponto de merecer esse tipo de demissão. Porque se eu, empresário, demito ele por justa causa e não era uma atitude tão grave assim, então ele vai conseguir na Justiça do Trabalho reverter essa justa causa e ainda possivelmente conseguir uma indenização. Com essas informações, você pode encarar esse difícil momento de forma mais segura e consciente. Você sabia que este é o mês do contabilista? Pois é, dia 25 próximo é comemorado o Dia do Profissional da Contabilidade. E nesse primeiro programa de abril, vamos falar mais sobre o árduo e importante trabalho do contabilista. Para isso, ouvimos o professor Carmine Rulo. Confira. A contabilidade nasceu dentro das empresas. A contabilidade nasceu como um instrumento gerencial delas, das empresas. Então, a importância é total, né? Depois ela foi sendo utilizada para outras finalidades, foi sendo utilizada para demonstrações das empresas de sociedade anônima, foi utilizada às vezes para os credores, os bancos tinham interesse nas contabilidades, como acontece no mundo germânico. E na América Latina ela é muito utilizada para efeitos fiscais. O crescimento e a globalização da economia mundial têm forçado a adaptação das informações contábeis aos padrões internacionais. Há hoje um movimento de harmonização da contabilidade. A contabilidade está sendo harmonizada no mundo todo, tentando se igualar nos principais itens. E dessa forma, o Brasil se inseriu desde 2008 nesse contexto. Nós estamos hoje utilizando os padrões de contabilidade internacionais e tentando adaptá-los à nossa cultura. Mais do que números e burocracia, os contadores falam de ética, flexibilidade e visão de futuro. Ao longo deste mês, vamos falar mais sobre os contabilistas e comprovar a importância desse profissional. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje foi ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, foi ministro da Saúde, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Alexandre Padilha, pelo PT. É um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, Cury. Muito bom poder conversar com o seu programa, com empreendedores do Estado de São Paulo, nós paulistas, para discutir os grandes temas de São Paulo e do Brasil. É um prazer tê-lo conosco. E temos uma vasta pauta aqui, aproveitando a sua experiência. O senhor hoje deve ter uma análise do momento econômico. Qual é o momento econômico na sua avaliação que o Brasil atravessa? Diria, em primeiro lugar, que o Brasil tem uma economia muito sólida. Quem apostar contra o Brasil não vai aproveitar as oportunidades que o Brasil oferece para quem é empreendedor, para quem é investidor, para o conjunto dos atores econômicos. O Brasil, mesmo com um cenário internacional muito adverso, mantém pleno emprego. Em janeiro superou, ou seja, as metas mais pessimistas que tinham em relação à inflação, em relação ao crescimento, não aconteceram. O Brasil teve um desempenho melhor do que as pessoas, muitos apontavam. E o Brasil tem um potencial, uma riqueza impressionante. Eu estou tendo o prazer e o ânimo de participar dessa caravana Horizonte Paulista, que o PT escolheu essa forma de construirmos o programa de governo para o Estado de São Paulo, poder visitar cada região do nosso Estado de São Paulo, poder discutir com a associação comercial, empresários, trabalhadores, da forma como você me conhece, Curi, do jeito que eu sempre gostei de fazer, discutir com quem tem opiniões diferentes do PT.
e a gente percebe a riqueza e o potencial que tem o nosso estado de São Paulo. Isso é verdade, São Paulo é uma grande pujança. É um gigante. É um São Paulo é um gigante. gigante. São Paulo, se fosse um país sozinho, estaria entre as 20 maiores economias do mundo. Eu estava na região agora do Pontal do Paranapanema, Alta Paulista, Presidente Prudente, que é uma região por muitos anos esquecida, É verdade. que não recebeu grandes investimentos por parte do governo do estado. A maior parte dos investimentos lá foram construção de presídios. Você chega nessa região, você vê a força da sua economia, a força dos empreendedores. Você vê várias cidades sendo capital nacional de produção do amendoim, dos ovos, da acerola. É bonito ver isso, é né? bonito e a pujança, vendo as pessoas superando com todos os desafios que tinha em São Paulo. Então, a riqueza que o Brasil tem, que o estado de São Paulo tem, é exatamente essa força, essa capacidade do empreendedor. E que, como eu acredito muito, não só na economia brasileira, mas como na economia de São Paulo, dar apoio para esse empreendedor é o que pode fazer que nós crescemos cada vez mais. Mas, já que tocamos no tema da caravana, algumas dúvidas estão no ar. O ex-presidente Lula fará parte dessa campanha? Ele tem feito parte de forma muito ativa, já participou de um evento importante da caravana, no lançamento da caravana, que foi em Ribeirão Preto, tanto num ato aberto, com participação de militantes políticos, quanto num jantar com empresários, onde nós discutimos com o setor do agronegócio, com foco do etanol, os desafios que nós precisamos superar para o etanol. Sem dúvida. E é interessante a gente ver as alternativas que tem para isso. Nessa caravana que eu estava contando na Alta Paulista, fomos lá numa grande usina em Pauliceia, conversando com o administrador, ele apontando a capacidade que eles estão tendo agora de ter maior estabilidade no seu investimento, exatamente porque inovaram usando o bagaço para fornecer energia e vender essa energia. Isso é uma das saídas importantes, o investimento na bioeletricidade, na bioenergia, é uma das saídas importantes para o setor do etanol, porque ele sempre oscila muito em função do preço do álcool ou do preço do açúcar, que são preços que têm oscilações por questões internacionais. Claro. São commodities. O quanto que os Estados Unidos ou outros países apostam ou não na bioenergia, mas a saída, né, a complementação dessa atividade com produção de energia pelo bagaço e a venda dessa energia tem mantido de forma mais estável esses investimentos de alguns desses setores. Então o presidente Lula participou em Ribeirão Preto, vai participar em Osasco, Araçatuba, várias cidades do nosso... Bem, então dá para entender que o presidente Lula é um partícipe ativo da caravana, ou será um partícipe ativo? Já está participando de forma muito animada, inclusive. Ele que foi um grande inspirador. Eu, quando fui ministro do presidente Lula, coordenava o Conselhão, que nós tínhamos aquela mesa onde reunia empresários, trabalhadores, essa ideia do debate com a diversidade, com opiniões diversas, ouvir a opinião de todos para construir uma solução comum, veio da época do governo do presidente Lula. Então, certamente ele gostaria de estar, claro, e está muito ativo, participou do evento em Ribeirão Preto, que foi quando nós iniciamos a caravana, vai participar de etapas em Osasco, Araçatuba, rodar o estado junto conosco, e em cada evento como esse, permitindo um debate muito interessante. Na abertura em Ribeirão Preto, além do grande evento com a sociedade, nós tivemos um jantar só com os empresários do etanol e do agronegócio, exatamente para discutirmos o momento atual que vive esse setor do etanol, que passa por problemas da crise internacional, oscilação de preço, definição de preço, mas ao mesmo tempo discutimos como que o governo do estado pode ajudar alternativas importantes para esse setor. Citar um exemplo, Cúrio, eu estava agora em Pauliceia, na região da Alta Paulista, visitando uma grande usina de etanol, conversando com o administrador. O que ele me falou do que foi importante para eles? Eles terem apostado na inovação e na oferta no ramo da bioenergia, pegar o bagaço da cana e poder produzir energia na própria usina e vender essa energia produzida, isso gerando uma renda permanente, um retorno permanente para aquela própria usina. Então, o quanto você estimular que esse setor possa investir em outros segmentos dentro de toda a matriz do etanol para sustentar o seu negócio. O que é saudável. Saudável, e quanto é importante a participação do governo do estado. O que ele falava, por exemplo, na conversa que nós tivemos? Uma das questões fundamentais para reduzir o custo da produção, no caso do etanol ali na Alta Paulista, é exatamente o transporte. Hoje nós temos basicamente o transporte no estado de São Paulo pautado nas rodovias. Você tem
das hidrovias, por exemplo, 6 milhões de toneladas de grãos são transportadas. 6 milhões. 6 milhões. Poderiam ser transportadas 21 milhões de toneladas de grãos. Então, ele falando da importância de você otimizar a hidrovia. Você tem o Rio Paraná enorme ali, o Rio Tietê, toda essa área muito coberta, o Rio Paranapanema. Você poderia otimizar e, com isso, reduzir o custo para o produtor, retomar os investimentos em linha férrea. Então, essa caravana está permitindo, em cada região do nosso estado, discutir temas muito específicos dessa região e estabelecer como que o governo do estado deveria estar ajudando mais quem quer investir no nosso estado de São Paulo. Nós perguntamos ao presidente Lula, agora nós temos que perguntar, e a presidenta Dilma participará da caravana, estará na sua campanha, como é que ela será? A presidenta tem o papel de ser presidenta da República, então Claro. tem que governar o país, mas eu participei recentemente de 3 atos da presidenta aqui no estado de São Paulo, foram atos muito importantes, 2 deles aconteceram relacionados ao Minha Casa Minha Vida. Que são importantíssimos. Você era conselheiro quando eu presidia o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social durante o governo do presidente Lula, quando nós discutimos o Minha Casa Minha Vida. É verdade. Eu acredito muito nisso, Cury, em propostas onde você junta interesses diferentes, Claro. mas que a mesma proposta, o mesmo programa pode dar conta desses interesses. Quando nós construímos o Minha Casa Minha Vida, naquela época, você tinha o interesse do movimento de moradia que fazia parte do Conselho e queria um programa para melhorar a habitação. Você tinha o interesse do setor da construção civil, das pequenas empresas, da pequena indústria, que precisava ativar a economia para vender seus produtos. E o interesse do governo federal, que era reduzir o déficit habitacional. Minha Casa Minha Vida surgiu daí. Bom, a sua campanha vai estar pautada nesta política de ouvir todo mundo e tomar decisões. Essa é a construção do nosso programa de governo, inclusive de uma forma diferente do que o PT sempre fazia. Ou seja, a Caravana Horizonte Paulista é uma forma que o PT estabeleceu e eu coordeno essa caravana para conversar com todos os segmentos em cada região do nosso estado. E essa caravana é aberta, qualquer um que tomar conhecimento, onde você estiver passando, pode ir lá, pode participar, pode entrar, pode dizer, olha, eu tenho esse problema, eu tenho essa sugestão, que está aberto. É absolutamente aberto, as pessoas podem participar no site, tem um site que é www.horizontepaulista.com.br, podem sugerir agendas. Eu tenho ido sempre nas associações comerciais, Associação de Comércio e Indústria. Sabe uma coisa interessante, Cury? Normalmente, a gente entrava na Associação de Comércio e Indústria, o único tema que se tratava era imposto, que é um tema importante ainda. Nós precisamos reduzir cada vez mais os impostos para quem quer investir mais e gerar emprego. Isso mudou hoje, não mudou? Agora o tema principal em todo o estado, nas associações hoje, qual que é? Segurança pública. O comerciante, o pequeno e médio empresário, o grande industrial está tendo que investir cada vez mais hoje na segurança privada pela ausência de uma política efetiva de segurança pública e significando custos, além da sensação de insegurança, do medo, não só do empresário, mas também do trabalhador. Ou seja, a caravana tem permitido identificarmos temas muito prementes no estado de São Paulo que dependem do governo do estado e que vai construir uma política, um programa de governo bastante claro e pautado a partir de realidades do governo do estado de São Paulo. Eu, como paulista, tenho muito orgulho desse estado, mas nós queremos convidar para essa caravana todos aqueles que têm muito orgulho do nosso estado de São Paulo, mas que sabem que faltam algumas coisas. Quem acha que falta uma política de segurança mais corajosa, que enfrente o crime organizado, é convidado a conversar na caravana. Quem acredita que falta uma educação de mais qualidade para formar melhor o trabalhador que vai trabalhar na empresa, é convidado para essa caravana. Quem acredita que falta dinamismo, velocidade para realizar as obras no nosso estado de São Paulo, todos são convidados para essa caravana. Ou seja, aberta a todo mundo e a democracia. O senhor falando de democracia, existem conversas que se ouve por aí de que a democracia no Brasil corre risco. Qual é a sua avaliação? Eu diria que está cada vez mais sólida, as nossas instituições são cada vez mais sólidas, fortes, mas sempre é bom relembrar os tempos duros do passado, os tempos da ditadura, para discutir isso, inclusive com a nossa juventude, com a sociedade, para a gente manter a chama da democracia sempre viva. Nós chegamos ao final do nosso tempo, mas nós vamos falar sobre Alexandre Padilha no próximo programa. E a gente pediria suas considerações finais, ministro. Queria dar um grande abraço a quem está nos ouvindo e convidá-los a participar dessa caravana. Uma forma que o PT
construiu para ouvir a todos, para construirmos o programa de governo para o Estado de São Paulo. Todos aqueles que acham que falta coragem para enfrentar o crime organizado está convidado para essa caravana. Todos aqueles que acham que falta mais qualidade na educação, venha para essa caravana. Todos aqueles que acham que falta dinamismo, velocidade para executar as obras no Estado de São Paulo, venham para a caravana. Todos aqueles que acham que falta alguma coisa no nosso Estado, que o governo do Estado pode estar mais presente para resolver esses problemas. Ministro Alexandre Padilha, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, nós queremos agradecer muito a sua participação, mas dizer que no próximo programa nós vamos voltar falando de Alexandre Padilha. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!